o que provocou essa convocação, esse convite ao senhor Andrei, e que ele repassou, eu acho que é corretíssimo, porque o senhor é o encarregado de portos e aeroportos, é que não é somente a retenção do Sérgio Tavares. E eu quero lhe dizer o seguinte: nós recebemos aqui muitas críticas das pessoas sobre as instituições, pedido de manifestação da nossa parte e tal, mas nós não podemos, de forma nenhuma, ouvir ou um cidadão, ou um jornalista, ou qualquer outra profissão, sem perguntar à instituição. O senhor aqui representa a polícia, a honrosa Polícia Federal Brasileira. No entanto, de uns tempos para cá, por que a gente está, digamos, investindo tempo nessa conversa com o senhor e buscando esclarecimento? Nós tivemos esses dias um depoimento para vocês irem atrás de uma baleia. Agora, prisões por cartão de vacina. Nós temos jornalistas com passaportes retidos, ainda que não seja vocês que determinam isso, mas a Polícia Federal acaba fazendo parte do aparato judicial. E o que o jornalista falou, o que ele declarou, e espero que ele esteja exagerando, aí realmente nós não podemos nos considerar mais uma democracia, porque a democracia vai ser de acordo com o posicionamento dele. Então, com base nesse histórico, deixa eu só lhe fazer uma pergunta. O senhor é servidor concursado da polícia? O senhor é delegado concursado? A Polícia Federal, respondendo ao senhor, todos os cargos, tem uma ou outra exceção, mas todos os cargos de diretoria, todos são concursados. Eu fico muito feliz com isso. Mas, doutor Andrei, então, justificando para o senhor, desculpa, doutor Rodrigo, por isso que nós estamos aqui fazendo esse questionamento, inclusive para mostrar para a sociedade brasileira que a polícia não é uma polícia política, nem uma polícia partidária, mas é uma polícia de Estado. Defende o cidadão brasileiro e defende as fronteiras brasileiras. Eu queria perguntar para o senhor se o Sérgio Tavares constava em uma das listas que o senhor mencionou como restrição ou alerta. Essa é uma primeira pergunta. A segunda questão, o senhor abordou que dados abertos do jornalista mostra posicionamentos dele contra a honra de ministros, contra urnas eletrônicas e a favor de atos golpistas. Mas aí essa fala do senhor me preocupou. E lhe explico por quê. O senhor certamente conhece o decano da nossa Suprema Corte Brasileira, o excelentíssimo ministro Gilmar Mendes. O senhor conhece? O senhor conhece, com certeza, o atual ministro da Defesa, doutor José Múcio Monteiro. O senhor certamente conhece o ex-ministro Marco Aurélio Mello. O senhor certamente conhece o ex-ministro da Defesa, ex-deputado, ex-senador, doutor Aldo Rebelo. E todos esses, inclusive membros do atual governo, a começar com José Múcio, já se manifestaram que não houve golpe, que é uma narrativa. Quando o senhor fala assim, olha, ele foi a favor dos atos golpistas de 8 de janeiro, o senhor me mostra um posicionamento político que me parece que lhe seria vedado, porque o senhor é um policial, o senhor é um delegado, o senhor é um diretor da Polícia Administrativa. Então o senhor poderia, na minha opinião, falar, olha, inclusive ele se manifestou a favor da invasão de 8 de janeiro, fechado. Quando o senhor inclui a palavra atos golpistas, o senhor me mostra que o senhor tem um posicionamento político que lhe é vedado como servidor público, até porque o inquérito está em andamento no Supremo Tribunal Federal. Isso me preocupa, porque o senhor pode ser vermelho, verde, amarelo, ou Lula, ou Bolsonaro, democracia 100%. Mas quando um inquérito que não foi terminado, que está em investigação, que está se buscando esclarecimento, né? O senhor se posiciona, isso me preocupa. E por último, o senhor falou sobre dados abertos ao jornalista. Então, eu acho que vocês fazem muito bem, doutor Rodrigo. Se eu vou visitar o Brasil, né? Eu sou um estrangeiro. Antes de eu entrar, vocês precisam saber se eu exalto Hamas, por exemplo, que inclusive é exaltado por esse governo, se eu sou amigo de terrorista, se eu sou a favor disso, eu sou a favor daquilo. Eu acho que faz papel de vocês esse papel investigativo. No entanto,
crime contra a honra, não existe processo contra o Sérgio Tavares do Brasil, né? Não existe formalização de acusação nem dos ministros que se sentiram com a sua honra ofendida ou sobre urna, nada. Então, a opinião pública, especialmente a que nos acompanha, entende que aquela retenção foi uma retenção política, foi uma retenção constrangedora, especialmente se tratando de um cidadão português, e foi uma retenção para evitar que ele desenvolvesse a atividade fotográfica dele sobre o evento de 25 de fevereiro na Avenida Paulista. Então, dito isso, eu queria que o senhor me respondesse se ele consta em alguma lista, se existe alguma formalização contra ele de crime contra a honra, crime contra a urna eletrônica ou sobre os atos golpistas, e se os dados abertos dos jornalistas foram utilizados para que ele fosse retido no aeroporto de Guarulhos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Rodrigo. Essa lista de alertas, vamos dizer assim, não é mandado judicial, então não tem processo no Brasil contra o Sérgio Tavares. Essa lista de alerta é só para a polícia de migração, para a gente ter um controle migratório da situação da pessoa. E essa lista é dinâmica. Um nome entra, um nome sai. Não é ele, não. Ela é dinâmica, ela é viva, vamos dizer assim. Porque a atividade policial é viva. Todo dia entra um nome, sai um nome. Quantos que tem, quem são, eu não sei. São 143 mil que eu tenho agora a informação. Então, eu acho que essa aí eu esclareci o senhor, né? Qual foi a outra pergunta? O senhor fez? Desculpa. Se ele constava em uma das listas, se sim ou não. Que sim, deu um alerta. Ele estava no alerta. No alerta, não estava como restrição, não. Tá. E se ele tinha alguma... Se ele responde inquérito por crime contra a honra... No Brasil, eu saiba, porque pode ser que tenha alguma coisa que eu não sei, mas que eu saiba, não. Inquérito aqui no Brasil, que eu saiba, não. Tá, ok. Então, o que levou a retenção do jornalista, então, ao fim e ao cabo, o que levou a retenção dele por 4 ou 5 horas? Por causa das manifestações em rede social aberta que ele tinha, que foram feitas algumas perguntas aqui. Eu só tenho um depoimento dele, o termo de entrevista dele, na verdade, declaração, que não é nem um depoimento, é uma declaração. Se ele é simpatizante, aí ouvindo até o conselho do senhor fazendo uma correção, foi força de retórica, ao ato de quebradeira, acho que seria a palavra mais técnica, né? O ato de quebradeira do 8 de janeiro, que tem manifestação dele, me parece, em rede social apoiando, dizendo que a urna eletrônica é fraudada, coisa dessa natureza. Então foi feita essa pergunta nesse questionamento dessa natureza para saber se caso tem algum outro problema, que a função nossa é essa, é saber que ele é uma pessoa que tem essas manifestações nesse sentido, que não é nada político. A pessoa que apoiou a quebradeira... Não, porque acho que aqui é unânime na casa que ninguém apoia a quebradeira. Então quem apoiou a quebradeira, se tivesse uma outra, vamos dizer assim, a gente ia nele perguntar, você participou da outra, né, do outro ato de dano, né? Então é nesse sentido. É um controle mesmo controle migratório, como diz a lei. Doutor Rodrigo, mais uma vez, o que a Polícia Federal Brasileira precisar do senador Jorge Seif, eu estou à disposição. No final das contas, o jornalista me perguntou, se expôs e diz que foi perguntado, melhor dizendo, se ele era a favor de um lado ou de outro, qual era a opinião dele de ministro XYZ. Eu prefiro acreditar que ele está mentindo e quer ganhar seguidor na internet. Ele é meu amigo, gosto dele, gosto do trabalho dele e ele defende o espectro político e ideológico do meu lado. No entanto, me custa acreditar que a nossa polícia tenha sido capturada dessa forma. Agora, o senhor perguntar para ele, onde você vai ficar? Parabéns, tem que perguntar. Quanto tempo vai ficar? Parabéns. Investigar a rede social dele para ver se ele não vai criar baderna, se ele não vai criar uma confusão, uma quebradeira. O senhor tem razão em tudo. O problema é
que o que ele relatou nas suas redes sociais, as perguntas que lhes foram feitas e a ida e vinda dos agentes que o abordaram foram perguntas políticas que eu falo para o senhor, são inaceitáveis e aí nós precisamos começar a questionar o conceito de democracia. E o senador Marcos Duval lhe perguntou se censura prévia é crime. Censura prévia não existe no Brasil, porque no Brasil, teoricamente, não há censura. Sim. Então, também, corrigindo uma fala do senhor, censura prévia no Brasil é crime, porque não existe censura. Nós somos um país livre. Se eu quiser falar de aborto, se eu quiser falar de vacina, se eu quiser falar de urna, se eu quiser falar de Covid, se eu quiser falar... Eu tenho liberdade total até que eu incorra no crime de calúnia, injúria e difamação. A partir daí, aí já não é mais um direito à liberdade de expressão, e sim uma manifestação contra a honra de outrem. Obrigado. Senador, posso responder, presidente? Senador, no que tange as perguntas que foram feitas ao cidadão, né, o português Sérgio Tavares, eu posso me ater ao que o termo de declaração que eu tenho, que acho que o senhor deve ter também, que são essas perguntas aqui. Agora, se ele fala que perguntaram A, B ou C, eu não posso... Até porque nós temos 180 pontos de controle migratório no Brasil, vários aeroportos com movimento enorme. Então, assim, eu não tenho como eu saber o que foi perguntado lá na ponta. Mas, assim, eu me atenho ao que está no termo de declaração, que o senhor tem o teor dele aí, não tem nenhuma pergunta de viés, vamos dizer, político-partidário, vamos nesse sentido, está no teor da declaração dele. Quanto à questão da censura prévia aqui, que não é nem a pauta, mas foi perguntado pelo senador Marcos Duval, é porque era uma questão pessoal dele, que eu nem sabia da situação pessoal dele, e essa questão ali, pelo que parece, o site dele, não sei, saiu do ar por uma ordem judicial, eu acredito, porque a Polícia Federal não tira nenhum site do ar a bel prazer. É nesse sentido só. Para finalizar, senhor presidente, agradecendo a tua benevolência. Claro. Eu estou aqui com o depoimento dele, e a nossa polícia perguntou para ele se foi questionado sobre a afirmação que o Brasil vive uma ditadura do judiciário. O senhor acha que essa é uma pergunta de controle migratório ou de posicionamento político, partidário, ideológico? Essa pergunta, ela não é de posicionamento político ideológico, não. Quem fez foi o delegado, até foi muito diligente. O delegado lá na ponta, não foi eu que fiz essa pergunta, eu que estava trabalhando lá no aeroporto. Mas ela casa com a pergunta que é quando questionado sobre ataques a honras de ministro do Supremo. Então, assim, você vê que as duas perguntas se complementam, né? E quando ele diz também que o Brasil é chefiado por criminosos, ele está atacando, na verdade, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, porque os senhores também são poder legislativo. Então ele ataca de uma maneira geral. Isso são perguntas que são feitas. Obrigado, doutor Rodrigo. Obrigado, senhor presidente.